Olá, eu sou Cledson Bernardo e está no ar mais um Atitude Sustentável SA, o espaço para falar sobre a agenda ESG e ajudar sua empresa a se tornar mais sustentável. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, gerando cerca de 11 milhões de toneladas por ano. A maior parte desse volume vem de embalagens. Apesar do potencial, menos de 2% desse plástico é efetivamente reciclado, segundo o Banco Mundial. Este cenário crítico, agravado pela complexidade de materiais multicamadas e pela falta de infraestrutura de coleta seletiva em grande parte do país, pressiona as empresas a repensar as suas escolhas. O consumidor está mais exigente, os investidores cobram metas ESG e a regulamentação avança. Mas como ir além do discurso e criar soluções que sejam técnica e economicamente viáveis? E para conversar conosco sobre este desafio, eu chamo Yuri Tomina, head do Casulo. O Casulo é o primeiro laboratório colaborativo de embalagens 100% sustentáveis do Brasil. Uma iniciativa que funciona como um hub de inovação, ajudando empresas a desenvolver soluções de impacto desde a concepção até o pós-consumo. Yuri, seja bem-vindo ao programa Atitude Sustentável. É muito bom tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Conta pra gente, Yuri, o que foi que motivou a criação da Casulo? Casulo é um lab de design de embalagens circulares. Ele foi criado pela Braskem, empresa de uma indústria química, petroquímica. Há 3 anos atrás, como uma boa parte dos materiais que a Braskem faz vai para o universo de embalagens, a gente enxergou, por todo o movimento que estava acontecendo na sociedade, que nasce ali nas demandas, da agenda de ESG, impactando os consumidores, buscando por alternativas mais sustentáveis, que isso estava se refletindo no mercado de embalagens. E a partir dessa leitura, a gente decide criar esse espaço como se fosse um espaço de troca, de colaboração aberta, para a gente repensar as embalagens a partir da ótica da economia circular. As embalagens, logicamente, pode ser um problema, mas pelo que eu vi aqui, nós temos uma solução, não é verdade? Mas como é que você define o papel das embalagens dentro de uma estratégia ESG mais ampla? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é o resíduo plástico. O plástico ele vem com um material que traz uma série de benefícios positivos, por ser mais leve, por ser maleável, por ser acessível. O que a gente precisa endereçar é a questão do resíduo, que a gente faz com isso depois que ele serviu ao seu propósito. E o Casulo ele surge justamente por isso. Então, ao repensar, ao redesenhar uma embalagem desde o princípio, eu vou potencializar para que esse resíduo seja recuperado e reinserido na cadeia. A embalagem ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, Existem algumas referências e alguns estudos que mostram, por exemplo, se você pega 1 quilo de carne, a quantidade de ativos ambientais que foram colocados ali, ou seja, tudo que foi consumido, para gerar esse 1 quilo de carne para alimentar a população, o percentual da embalagem, em termos de impacto ambiental, ele é quase ínfimo. Em emissão de CO2, por exemplo, 1 quilo de carne emite centenas de vezes mais a produção da carne do que a produção da embalagem. Mas a embalagem é fundamental para preservar todo aquele investimento ambiental que foi colocado naquele produto. Então, foram as embalagens que permitiram com que as grandes cidades acontecessem, a gente se distanciando dos centros de produção de alimento, mas ainda assim conseguindo manter um nível, uma qualidade de vida, e elas têm evoluído e se desenvolvido para acompanhar todas as transições que aconteceram na sociedade nesses últimos séculos. Pensando em reciclagem, mas antes de pensar em reciclagem, vamos pensar em o que é uma embalagem sustentável.
O que define uma embalagem que ela é sustentável? A gente usa uma ferramenta chamada análise de ciclo de vida. Então, pela ferramenta de análise de ciclo de vida, uma ferramenta de base científica, com norma ISO, que determina como fazer cálculos e tudo mais, a gente consegue calcular o impacto ambiental em 16 atributos ambientais diferentes, desde a emissão de CO2, uso da terra, uso de água, uso do solo, e comparar essas rotas ou alternativas de embalagens diferentes sobre a ótica desses 16 impactos. E aí a gente consegue mensurar, se eu for para o caminho A, ele é mais sustentável do que o caminho B. Ou eu tenho uma embalagem atual, se eu reprojetei essa embalagem, eu vou conseguir ter uma embalagem mais sustentável que a anterior. Então, reciclagem é sim um fator importante, mas emissão de forma geral, né, tanto no ciclo de produção quanto de uso, é muito importante, consumo de água é muito importante, e é o que a gente busca fazer usando essa metodologia de análise de ciclo de vida, é combinar todos esses fatores, né, e fazer isso conversar com a estratégia das marcas que estão envolvidas com a gente. Eu vejo que muitos projetos de vocês envolvem a questão do design para o meio ambiente, né? Isso. Mas, de fato, o que significa isso na prática? Tradicionalmente, as embalagens foram desenvolvidas pensando no consumidor, né? Então, é tudo orientado para o que vai ser mais atrativo para o consumidor, o que é mais seguro para o consumidor, o que vai ser mais, vai vender melhor para o consumidor. Quando a gente fala de fazer um design pro ambiente, pro meio ambiente, a gente, claro, leva em conta tudo isso, porque o consumidor é um ator fundamental nesse processo, mas a gente também olha para o que acontece depois do consumidor. Então, a gente também vai trazer para o projeto de desenvolvimento, para o design, o catador, a cooperativa, a indústria de reciclagem, como é a dinâmica de separação, porque esses atores também são importantes para a gente garantir a circularidade e a sustentabilidade dessa embalagem. Então, o consumidor tem um papel central, fundamental. Mas existem outros stakeholders ali que também precisam ser levados em consideração. E me conta, como é que vocês conseguem medir, né, ou testar a viabilidade técnica dessas inovações, dessas tecnologias voltadas às questões ambientais? A gente, durante os projetos que a gente desenvolve, a gente na partida faz uma análise de ciclo de vida. Então a gente mede qual é o impacto ambiental da embalagem atual. E aí roda uma dinâmica de cocriação baseada no modelo de design sprint, né? Então traz os parceiros, traz uma marca, traz um cliente nosso, fabricante de embalagem, pode trazer consultorias. Esse grupo multidisciplinar passa ali durante uma semana no Casulo criando as novas soluções, a gente prototipa essas soluções lá no nosso lab e ao chegar nas soluções que a gente criou desses protótipos, a gente faz um novo estudo de análise de ciclo de vida para comparar se o que eu tinha antes, o que eu estou criando está melhor ou está pior do que eu tinha na embalagem atual. Por que a gente faz isso no começo? Porque essas informações que a gente extrai dos dados de análise de ciclo de vida, elas vão direcionar esse time multidisciplinar para criar as novas alternativas. Deixa eu tentar dar um exemplo para tangibilizar um pouco isso, né? A gente já teve um projeto ali dentro do Casulo que uma marca chegou para a gente e falou, eu queria a ajuda de vocês, que a gente quer mudar para uma embalagem biodegradável. E a minha resposta imediata foi, mas por que biodegradável? Como é que você chegou nessa conclusão? Eu falei, eu acho que o biodegradável é o mais sustentável, é isso que a gente quer. Eu falei, topa rodar a metodologia que a gente roda aqui e vamos ver o que vai acontecer? E eles toparam. A gente fez essa análise de ciclo de vida inicial da embalagem atual. Nisso, a gente mapeia toda a jornada da embalagem, desde a produção das matérias-primas, fabricação, envase, distribuição, consumo e descarte, né? E identificamos que porque essa marca ela tinha uma única unidade de produção, né, aqui em São Paulo, e que ela transitava esse produto para todo o Brasil, quase 60% das emissões vinham na fase logística, de distribuição. Então, ir para uma embalagem biodegradável, no caso dele, significaria fazer uma embalagem mais pesada. Se o grande
né, se o grande ponto de emissão deles é distribuição, uma embalagem mais pesada significaria que ele estaria aumentando as emissões. Então, na busca da sustentabilidade que ele estava buscando, ele estaria fazendo um desserviço ali. Ele estaria potencializando as emissões por fazer essa transição. E o pós? Esse produto, essa embalagem, quando chega nos rios, quando chega em aterros, quando chega... o que vocês imaginam no pós? Depois que eu usei aquela embalagem não serve mais para o meu consumo, como fazer com que ela volte para a linha produtiva e se torne um produto reciclável? A gente olha para como eu trazer para essa embalagem que a gente está desenvolvendo o máximo de atratividade possível para a cadeia de reciclagem. Então, nesse caso, é um frasco feito de um único material, um polietileno de alta densidade, na cor branca, e isso faz com que ele tenha um alto valor para as cooperativas. Tendo valor para a cooperativa porque ela consegue revender esse material depois para ele ser reprocessado. Isso faz com que o índice de reciclagem dele tende a ser mais alto. A Casulo, ela tem parcerias com universidades e com startups, é isso? Como essa conexão ela ajuda ou contribui para a inovação? É difícil você imaginar que a gente sozinho ali no Casulo, meu time, vai ter todas as respostas ou vai conseguir resolver todos esses problemas sozinhos. Então a gente, desde a partida, identificou que a colaboração e o modelo de inovação aberta era fundamental para a gente conseguir avançar nessa direção. Por isso a relação com as universidades e com as startups. Muitas das vezes, na interação ou com os nossos clientes ou com as marcas de consumo que trazem para a gente os desafios para as suas embalagens, a gente precisa acessar essa rede para falar, eu tenho um desafio aqui. Talvez eu ainda não tenha uma solução, mas eu conheço uma startup que pode me ajudar nesse desafio, ou vou levar esse tema para dentro de uma universidade para colaborar, ou juntando tudo isso. O Brasil ela precisa estudar mais sobre a questão da vida do plástico. Como é que está essa questão referente ao mundo? O Brasil referente ao mundo? É curioso, a gente passou em abril desse ano, pela primeira vez o Brasil sediou o Fórum Global de Economia Circular. Ele já acontece há alguns anos, cada época num país no mundo, e foi capitaneado, financiado e organizado por uma organização finlandesa. E eu tive a oportunidade de participar do fórum e acompanhar as discussões. Depois a gente teve alguns eventos lá no Casulo que fizeram parte da agenda do fórum. E para mim uma coisa ficou muito marcante, assim. A gente, aqui no Brasil, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, de inovação, de desenvolvimento de soluções em circularidade, sustentabilidade, a gente não deve nada a nenhum outro país, a nenhuma outra região. O que a gente precisa fazer, sim, é avançar naquilo que a gente tem, nas soluções que a gente tem, criando contexto de negócio apropriado, trazendo infraestrutura, trazendo competitividade. Para mim, um exemplo disso é o polietileno de fonte renovável produzido pela Braskem. A Braskem é uma empresa brasileira, desenvolveu essa tecnologia aqui no Brasil, foi a primeira empresa no mundo a certificar um polietileno de origem renovável, com redução de pegada de carbono, e hoje a gente exporta para o mundo inteiro. Então, tem muitos bons casos aqui no mercado brasileiro, que surgem nas empresas brasileiras ou nas universidades brasileiras, que a gente precisa valorizar e criar as condições para que eles virem também grandes referências globais. Yuri, vamos tomar um café? Bora. Vamos fazer um intervalo. Olha, você que está em casa, espero que esteja gostando da nossa entrevista de hoje. Eu vou para um breve intervalo, é rapidinho, não sai daí, eu já volto. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. O Instituto Uma Atitude acredita no poder da educação como ferramenta de transformação. Por isso, em parceria com o Instituto Semear e a Almalog, iniciamos em Recife o projeto Semeando Conhecimento. 90 jovens e adultos da comunidade de Recife estão tendo acesso ao curso profissionalizante de logística, totalmente gratuito.
Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe o desenvolvimento desse trabalho e projeto Semeando Conhecimento, transformando vidas através da educação. Estamos de volta com o programa Atitude Sustentável e hoje estou com o Yuri, da empresa Casulo. Yuri, como funciona na prática o laboratório colaborativo da Casulo? Quem pode acessar e como são selecionados esses projetos? Bom, a gente atua no Casulo a partir de basicamente 3 grandes direções. Primeiro são quando marcas de consumo trazem para a gente desafios da sua embalagem atual e a gente roda essas dinâmicas de cocriação para repensar essas embalagens para que elas tragam menor impacto ambiental, melhorem a circularidade, melhorem a sustentabilidade. A segunda forma, aí já é mais um desenvolvimento de pesquisa tradicional, R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento. Então a gente trabalha junto com os clientes da Braskem para desenvolver novas soluções tecnológicas e uma vez que essas soluções estejam validadas, a gente busca essas marcas de consumo que utilizam embalagem para levar essas soluções que tenham menor impacto ambiental. E a terceira, ao identificar nesses 3 anos de operação que muitas marcas médias e pequenas procuravam a gente pedindo orientação, né, de como selecionar uma embalagem, quais atributos considerar, né, onde conseguir uma embalagem que tivesse mais pronta para a circularidade, o que a gente fez no Casulo? A gente fez uma curadoria, né, de soluções prontas dos nossos clientes, dos clientes da Braskem, e transformou isso num portfólio digital online, para facilitar o acesso de pequenas e médias marcas que não têm grandes estruturas dos seus times de embalagem, para elas conseguirem achar alternativas mais sustentáveis. E falando em fornecedores, como é que vocês se relacionam com os fornecedores e se existem critérios, né, de governança obrigatórios para desenvolver projetos com vocês? Sem dúvida. Por exemplo, nessa plataforma, né, um dos critérios que a gente estabelece para que a embalagem esteja disponível lá como alternativa é que essa embalagem seja pronta para reciclagem. Então a gente coloca esses tipos, né, de avaliação para elas fazerem parte desse portfólio. Acho que um outro exemplo desse trabalho com fornecedores é no polietileno de fonte renovável que a gente faz. A Braskem compra o etanol para produzir o polietileno e nessa compra de etanol a gente tem um programa que a gente chama de fornecimento responsável. Então tem uma série de regras de compliance e de melhoria contínua para um fornecedor, uma usina produtora de etanol se qualificar para fornecer o etanol para a Braskem, para que a Braskem transforme esse etanol num plástico renovável. E por que isso é importante? Porque boa parte, né, da proposta de valor desse polietileno renovável, que a gente tem uma marca que chama I'm Green Biobased, ela vem da captura negativa de CO2, né, durante a fase de produção. Então, para eu garantir essa captura negativa, eu preciso também garantir uma série de processos na plantação da cana, na colheita, no processamento, até chegar ao etanol, para que o meu dado de emissão seja negativo, ou seja muito benéfico. Yuri, me conta, como a Casulo enxerga a responsabilidade social corporativa dentro do seu modelo de atuação? Já desenvolveram alguns projetos com foco no impacto social direto? No ano passado, a gente desenvolveu uma primeira versão de uma ferramenta para medir de fato o impacto social dos nossos projetos. Então, como é que a gente tem feito isso? Ao substituir uma embalagem A pouco reciclável por uma embalagem, uma nova versão mais reciclável, qual é o ganho financeiro que as cooperativas e os catadores têm nesse processo de substituição? E a gente tem trazido isso para fazer parte do business case desse projeto de embalagem junto com as marcas. Então, como é que a gente mede esse valor? Hoje, através de um programa, né, da Braskem de relacionamento com cooperativas chamado Ser Mais, nesse relacionamento com cooperativas espalhadas pelo Brasil todo, a gente faz um mapeamento do valor dos resíduos de embalagem em cada uma dessas cooperativas para entender o que tem mais valor para eles, ou seja, o que gera mais renda versus o que gera menos renda. E ao fazer essas mudanças de embalagem, projetado em cima de qual é a venda da marca parceira, de quantas unidades de produto elas colocam no mercado,
a gente consegue chegar no impacto social que essa mudança vai proporcionar. Me conta, quais são os principais desafios da Casulo nesses primeiros anos? Eu acho que um dos principais desafios é a gente conseguir fazer movimentos que sejam pré-competitivos, né? Como a gente falou, existem novas tecnologias que elas demandam escalas, né, para elas serem competitivas, para você conseguir fazer essa substituição sem ter um impacto de custo. E qual é a melhor forma da gente conseguir avançar em escala? É juntando, né, categorias e muitas vezes concorrentes para avançar em conjunto, porque aí você dá um volume, ganha em escala e ganha em competitividade dessa solução. A Casulo já recusou algum projeto por esse parceiro não estar alinhado com os propósitos e os valores da empresa? Já não pelo parceiro não estar alinhado, acho que o parceiro estava bem alinhado, mas o que a gente poderia oferecer para ele no final, a partir dos desafios que ele tinha, uma empresa de bebidas, tornaria a embalagem não reciclável. E a gente decidiu então acabar recusando esse projeto, que a premissa, né, o propósito do Casulo quando ele foi criado é promover e acelerar a circularidade das embalagens no Brasil. E a gente achou que aquilo estava indo contra o nosso propósito. Acho que não é pelo valor que o parceiro defende, era mais a forma como que a gente poderia contribuir, não combinava com o propósito do Casulo. Então, nesse cenário, a embalagem ela pode ser o vilão ou ela não é o vilão, ela pode então ser o mocinho e pode salvar? Não tenho dúvida disso. Ela com certeza contribui, porque quando um alimento se perde, a gente está gastando, e aí no caso de alimentos, mas de produtos em geral, quando um alimento se perde, a gente está gastando muito mais ativos ambientais do que a gente está colocando na embalagem. Então a embalagem ela vem para trazer externalidades positivas, para preservar aquele alimento, para preservar aquele produto, para estender o ciclo de vida ou o ciclo de consumo daquele produto. Mas não quer dizer que a gente não deva melhorar. Então é para isso que o Casulo está à disposição de toda a cadeia de embalagens, para que a gente continue trazendo todos os benefícios positivos que a embalagem traz, mas fazendo isso com o menor impacto possível. Quais são os materiais hoje que a Casulo trabalha que são mais promissores? Eu destacaria, sem dúvida nenhuma, o polietileno de fonte renovável, o I'm Green. É um material que performa como todo o polietileno, que já é muito usado em embalagem, então não tem nenhuma necessidade de investimento, de adaptação, e ele traz em si o benefício de ser de origem renovável e com uma pegada de carbono negativa. E em segundo lugar, eu acho que as resinas recicladas pós-consumo. Essa é uma forma interessantíssima de você contribuir para a questão dos resíduos, né? Então, quando você incorpora conteúdo reciclado, né, plástico reciclado nas suas embalagens, aonde é permitido por regulação, claro, mas quando você faz essa incorporação de plástico reciclado nas embalagens, você está estimulando a economia circular, você está estimulando uma cadeia de coleta, de separação, de reciclagem, que é importantíssima, e isso, querendo ou não, gera um impacto social também muito positivo, né? Porque tem muita gente hoje que vive da separação e da reciclagem de materiais plásticos, e o uso pelas marcas dessas resinas, além de todo o ganho ambiental que elas trazem, também gera um impacto social extremamente importante. As empresas ainda veem a embalagem como um custo? Eu acredito que ele é um fator de custo importante em alguns segmentos, em algumas categorias, mas as empresas veem mais a embalagem como um potencial de comunicação, de relacionamento, de engajamento com o consumidor. Mas é uma oportunidade de inovação a embalagem? Ainda tem bastante oportunidade de inovação, sem dúvida. Quando a gente conecta isso com novas tecnologias, por exemplo, NFC, RFID, que vem para uma nova geração de embalagens conectadas, né, em que você pode trocar e saber dados do consumidor para ter uma troca de experiência, ou você transforma a embalagem numa própria carteira digital, quando eu faço uma dinâmica de reuso, ainda acho que a gente vai ver muita inovação no universo de embalagens pela frente. E qual o conselho que você dá para essas empresas que ainda vê a embalagem como um custo e não como uma oportunidade de inovação?
Olha, é difícil dar conselho, acho que todo mundo que tem um produto no mercado hoje passou por grandes desafios e tem méritos em ter chegado até ali, mas o que eu diria é não se fechar no que você já tem, no que já funcionou até hoje, é olhar para o que está acontecendo no mercado, para as tendências que estão acontecendo, e para mim, claramente, essas tendências direcionam para você trazer para a sua embalagem atributos de sustentabilidade, de circularidade, porque é isso que o consumidor espera. Eu ainda vejo que a decisão de compra ela é muito influenciada pela embalagem e cada vez mais ela é influenciada pelo atributo de sustentabilidade que essa embalagem entrega. Então isso vai fazer grande diferença para o seu consumidor ou para a decisão de compra dele ali no futuro. Muito bom. Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Espero vê-lo aqui mais vezes. Eu agradeço, foi ótimo o papo. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, eu vou para um breve intervalo, é rapidinho, você não sai daí, eu já volto. Conheça a inspiradora trajetória de Cledson Bernardo, que saiu das ruas e se tornou uma referência nacional em liderança ESG. Em seu livro Transformando Desafios em Liderança, Cledson compartilha histórias reais, desafios superados e um método prático para quem busca ser um líder mais ético, humano e de impacto positivo. Transforme seus desafios em força e inspiração. Garanta já seu exemplar e comece sua jornada rumo à liderança sustentável. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. Estamos de volta com a Atitude Sustentável SA e agora uma denúncia sobre a destruição de um dos nossos maiores patrimônios. Os incêndios que devastam o Pantanal anualmente não são predominantemente um fenômeno natural. A denúncia central, reforçada por ações de fiscalização, é que uma parcela significativa desses incêndios é de origem criminosa, causada por ações humanas deliberadas e diretamente ligadas a grandes propriedades rurais. É isso mesmo. Essas propriedades utilizariam o fogo de forma ilegal como ferramenta para a limpeza de pastagens e expansão para o agronegócio. Em setembro de 2024, o IBAMA aplicou uma multa de valor total de R$100 milhões aos proprietários de uma fazenda em Corumbá, aqui no Mato Grosso do Sul. A investigação apontou que a propriedade foi o ponto de origem de um incêndio que devastou mais de 330 mil hectares, o equivalente a mais de 2 vezes o território da cidade de São Paulo. Este caso expõe uma profunda contradição entre o discurso público de parte do setor do agronegócio, que se promove como sustentável, e a realidade do fogo criminoso. A análise profunda revela que a impunidade funciona como o principal combustível para a continuidade dos crimes. A percepção é de que a punição é improvável de ser efetivada, criando um cálculo econômico perverso. O risco financeiro de cometer o crime ambiental é visto como baixo, enquanto a certeza do lucro com a expansão ilegal for maior do que a certeza da punição, o Pantanal continuará a queimar, infelizmente. O Atitude Sustentável SA de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado e aprendido mais sobre as embalagens sustentáveis. Tem dúvidas ou sugestões de pauta? Entre em contato com a nossa equipe através do e-mail produção@atitudesustentavelse.com.br e nos siga também nas redes sociais. Eu te espero no próximo episódio. Até lá. Tchau.